Bom dia, tudo bem com vocês? Vamos esperar um pouquinho. Ontem não consegui gravar o estudo de Gênesis 7 e 8. Bom dia, Uriel, tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Oi, Lettering Pi, seja bem-vinda. Oi, Cícera, bom dia. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Espero que sim. Deixa eu ajustar aqui. Oi, André, tudo bem? Seja bem-vindo. Bom dia, Vivi. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Fala um pouquinho aí pra mim, se vocês estão ouvindo bem, porque eu tô com o fone de ouvido hoje, não sei como é que vai ser. Então, gente, ontem eu não gravei. Ontem eu não gravei Gênesis 7 e 8, então eu vou gravar hoje. Então tá bom. A Vivi falou que vocês estão me ouvindo bem, então tá bom. Então, assim, essa semana foi a primeira semana da nossa jornada. Primeiro eu quero agradecer todo mundo que está participando. Estou recebendo muito carinho, assim, muito apoio. Oi, sim, tudo bem? Bom dia, minha linda. Estou recebendo muito apoio, assim, muito carinho de vocês. Está sendo muito legal. Eu agradeço a Deus pela vida de vocês, que vocês estão me incentivando bastante a estudar, a ler a Bíblia. Então, antes da gente começar o estudo, só queria explicar um pouquinho para quem está achando agora o que já aconteceu, porque algumas pessoas me chamam no direct. Então, a primeira coisa, gente, é assim, já faz um tempo que eu deixei esse PDF lá no Telegram para vocês. Eu preciso atualizar o meu Drive, mas no Telegram já está lá, tudo certinho. Aqui eu peguei o caderno da minha mãe para mostrar para vocês. Bom dia, Ana. Bom dia, Ana Alice. Estou explicando um pouquinho da nossa jornada, a primeira semana da nossa jornada, e aí só recapitulando um pouquinho. Então, eu fiz esse PDF para quem quisesse acompanhar dessa forma, mas não tem problema nenhum. Se você já tem um caderno de estudo, você pode utilizar ele sem problemas. E aí, o que eu fiz? Nesse caderno, como as nossas devocionais sempre tem arte envolvida, então eu fiz alguns PDFs para pintar. Esse daqui para quem quisesse colocar na Bíblia, minha mãe, no caso, imprimiu e colocou no caderninho dela. Fiz essa estante aqui, que é para a gente acompanhar a leitura, então a gente pintou a estante, mas os livros ficaram em branco. Então, toda vez que a gente terminar a leitura de um livro, a gente pinta esse livro, tá? Aqui coloquei já, antes de começar a jornada, eu já tinha colocado alguns textos. Esse aqui, como ler a Bíblia aplicando-a na sua vida. Depois eu usei aqui a visão cronológica da Bíblia que a gente está utilizando, que é a cronológica aplicação pessoal. Então aqui são esses 10, a Bíblia está dividida em 10 períodos históricos. Nós estamos no período do começo, né? E aí cada vez que a gente entra em um período, eu lanço um PDF introdutório falando um pouquinho sobre ele. Aqui eu fiz um texto falando por que é tão importante a gente estudar o Antigo Testamento, tá? Aí, cada vez que a gente começar um livro, eu solto uma ilustração. Então, se você quiser colocar na sua Bíblia, você pode colocar. Eu fiz como card, né? Eu fiz ele pequenininho, ó. Eu fiz ele pequenininho para colocar aqui na Bíblia. Oi, Ludmila, paz. Oi, Kelly, bom dia. A minha mãe já imprimiu maior e colocou no caderno dela, né? Então, fica muito livre, assim, para vocês fazerem do jeito que vocês quiserem. Aqui é a leitura das aplicações da semana. É uma coisa particular, não vou mostrar, mas é desse jeito aqui, né? Você coloca a data, a leitura do dia e o que eu aprendi na caminhada de hoje. É uma coisa bem sucinta mesmo, né? Que ela fez. E aí, aqui eu coloquei uma arte devocional, uma folha dessa por semana. Mas, como vocês podem ver, eu acabo fazendo lettering todos os dias na Bíblia Note, tá? Aqui foram as artes que a gente já fez essa semana. Então, eu já disponibilizei esse mapa mental também, que é um resumo daquele texto
sobre o Antigo Testamento, que eu mostrei para vocês. Aqui tem o card e aqui tem o lettering. Esses letterings, a pedido das meninas, ele procura ser simples, não é uma coisa muito difícil, porque nem todo mundo tem impressora, então fica mais fácil mesmo a gente só olhar e se inspirar. Não tem problema, você pode copiar, não tenho dificuldade com isso. Tudo que eu faço, coloco lá para vocês. Se vocês quiserem mesmo fazer igual, não tem problema, tá? Aí fiz alguns cards aqui, que é uma forma de quem não tem espaço na Bíblia também ilustrar a Bíblia. Então aqui eu vou procurar sempre fazer um card sobre as mulheres que aparecerem na Bíblia, né? Então no caso aqui, Eva apareceu e aí eu já fiz o dela aqui. Fiz um card também mostrando a diferença entre o primeiro Adão e o último Adão, que é Jesus. 5 dúvidas sobre 5 estratégias que o diabo usa para nos afastar de Deus. Tudo isso aqui eu coloco lá no Telegram, tá? Se vocês quiserem. Aí aqui foi a ilustração do dia 24. A ilustração do dia 25, de Noé. Aqui eu fiz uma pequena linha do tempo sobre a vida dele. Opa, aqui eu fiz uma pequena ilustração, uma linha do tempo sobre a vida de Noé. E aqui foi a ilustração de ontem, né? Que era 7 e 8, e eu fiz dessa forma. Também tá lá no Telegram. Oi, Grazi, tudo bem? Ai, manda um beijo pra Ana. Então é isso, gente. Então a gente vai começar o estudo sobre Gênesis 7 e 8. E primeiro eu quero orar a Deus, agradecendo a oportunidade, pedindo para que Ele continue conosco aqui, nos orientando. Então vamos lá. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por este dia, obrigado pela noite que o Senhor nos deu de paz. Queremos te pedir, ó Deus, para que o Senhor continue conosco durante este dia, que é o dia do Senhor, ó Pai, e todos os dias das nossas vidas, ó Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, pela tua proteção, pelo teu cuidado, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia, ó Deus. Perdoe os nossos pecados, ó Deus, e continue, ó Pai, fazendo a tua obra em nós. Nos chamando para fazer aquilo que o Senhor quiser que façamos, ó Deus. Em nome de Jesus, nos abençoe nesta manhã, neste estudo, ó Deus, e nos estudos que haverão e nos cultos, ó Pai, que teremos ao Senhor, Deus. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus, amém. Então, gente, eu perguntei essa semana se vocês gostariam que eu mudasse na hora da leitura, se gostariam de ir. As pessoas que me responderam pediram para continuar com a Almeida. Como é uma Bíblia da linguagem um pouco mais, ela seja um pouco mais rebuscada, né? Contenham palavras que não estão no nosso vocabulário. Eu acho muito quando a gente lê Almeida por conta disso. Ela traz algumas palavras e as outras acabam tentando facilitar, e aí a gente perde um pouquinho desse brilho que tem na Almeida. Então, com as pessoas que se manifestaram, deixa eu ver se o áudio melhorou. Vocês, assim, falou que o áudio tá ruim. Deixa eu ver se assim melhora. Gente, de vez em quando eu consigo. Tá, então eu vou continuar com a Almeida, porque as pessoas que falaram sobre ela optaram por continuar com a Almeida. A Salô tá falando que o áudio melhorou agora. Tava com fone de ouvido. Agora eu tirei. Vocês me falem aí, por favor. Nossa, tá ruim. Eu acho que eu vou ter que sair e voltar, então, porque eu já tirei o áudio, já tirei o fone. Será que é a internet? Será que melhorou agora, meninas? Meninos? Vocês me avisem aí, porque daí eu saio e volto. Talvez seja mais fácil. Demora um pouquinho, né? Ah, melhorou. Então tá bom. Melhorou pra sim, foi a primeira que falou, então provavelmente melhorou pra todo mundo. Era o fone de ouvido. Eu achei que melhoraria, mas então vou ficar sem o fone de ouvido mesmo. Então, eu vou fazer a leitura. Gente, a gente passa por isso sempre na igreja, né?
o nosso cérebro, ele não foi preparado para a gente ouvir e ler ao mesmo tempo. Então, o que eu sugiro para vocês? Ou ouçam a minha leitura, ou vocês podem sim abaixar o som nesse momento e fazer a leitura de vocês, porque senão a gente não consegue prestar atenção e fica uma coisa meio cansativa, tá bom? A paz, Cristiana. Então, eu vou ler aqui e vocês façam como vocês acharem melhor, tá bom? Noé e sua família entram na arca. Depois disse o Senhor a Noé: Entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. De todo animal limpo tomarás para ti 7 e 7, o macho e sua fêmea. Mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e sua fêmea. Também das aves dos céus, 7 e 7, macho e fêmea, para se conservar em vida a semente sobre a face de toda a terra. Porque, passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. E fez Noé conforme tudo que o Senhor lhe ordenara. E era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. E entrou Noé e seus filhos e sua mulher, e as mulheres de seus filhos com ele na arca, por causa das águas do dilúvio. Dos animais limpos e dos animais que não são limpos, e das aves e de todo réptil sobre a terra. Entraram de 2 em 2 para Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. E aconteceu que, passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês. Naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo e as janelas do céu se abriram. E houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. E no mesmo dia entrou Noé e Sem e Cã e Jafé, os filhos de Noé, como também a mulher de Noé e as 3 mulheres de seus filhos com ele na arca. Ele e todo animal conforme a sua espécie, todo gado conforme a sua espécie, e todo réptil que se roja sobre a terra conforme a sua espécie, e toda ave conforme a sua espécie, todo pássaro de toda qualidade, e de toda a carne em que havia espírito de vida, entraram de 2 em 2 para Noé na arca. E os que entraram, macho e fêmea, de toda a carne, entraram, como Deus lhe tinha ordenado, e o Senhor a fechou por fora. E esteve o dilúvio 40 dias sobre a terra, e cresceram as águas e levantaram a arca, e ela se elevou sobre a terra. E prevaleceram as águas e cresceram grandemente sobre a terra, e a arca andava sobre as águas. E as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, e todos os altos montes que havia debaixo de todo o céu foram cobertos. 15 côvados acima prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos. E expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de gado e de feras e de todo réptil que se roja sobre a terra e de todo homem. Tudo o que tinha fôlego de espírito de vida em seus narizes, tudo o que havia no seco, morreu. Assim foi desfeita toda a substância que havia sobre a terra, sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, e foram extintos da terra, e ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca, e prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. Vou parar por aqui, aí a gente vê o capítulo 7 e depois eu continuo com o capítulo 8, tá? Então, gente, eu mandei para vocês lá no Telegram algumas informações, algumas notícias, para a gente pensar um pouquinho nesse fato, que foi um fato histórico, né? Mas não deixa de ser um milagre. Para ser um milagre, a gente não precisa de comprovação científica e nem de explicação científica, porque afinal de contas é um milagre. Até brinquei com as meninas, né? Não sei quem me falou, a gente estava conversando sobre isso, e aí eu comentei, nossa, que coisa mais chata é você explicar a transformação da água em vinho cientificamente, porque perde aquele brilho, né? É lógico que é importante a gente saber que isto daqui que está na Bíblia é um fato histórico. Tanto é que eu comentei numa live passada que vários povos comentam
sobre um dilúvio, né? Chama Gilgamesh, tem o épico de Gilgamesh fala sobre isso, mas é só um. Existem vários povos que relataram um dilúvio. Cada um conta a sua maneira, coloca os deuses, né, que eles adoravam, e daí acabam mudando um pouco a história. Mas isso só mostra que realmente isso aconteceu. Pra gente, isso a gente precisa crer de qualquer forma, mas a gente saber que outros povos também contaram, até para as pessoas que não acreditam, porque não acreditam na Bíblia, é uma forma de não poder ignorar o que aconteceu. Porque uma coisa é você falar que não acredita, né? Olha, pode até ser verdade, mas eu não quero relacionamento com Deus, então ok. Outra coisa é alguns ateus, algumas pessoas duvidarem da palavra de Deus e falarem que ela não é verídica, colocarem à prova como que a Bíblia chegou até nós. Então, algumas coisas que nós vemos na história só mostram pra gente que tudo isso aconteceu mesmo. A palavra história, a gente até tem que lembrar isso, né? Nós vivemos de história. Tudo na nossa vida é história. Tanto a história que a gente vive, quanto as histórias que a gente gosta de ouvir. Tá aí tantos e tantos livros, tantos e tantos clássicos para falar de história. Nós somos seres históricos, né? A gente precisa entender o nosso passado, a gente precisa vivenciar o nosso presente com sabedoria e a gente precisa projetar o futuro. Isso é ser um ser histórico. E a gente falar sobre história, as pessoas podem levar para dois lados. Acreditar que a Bíblia é só mais um livro cheio de histórias, como a gente vê os contos infantis, ou a gente acreditar nela como um livro histórico falando sobre a nossa vida, né? Falando sobre a história da humanidade. E nós temos muitas comprovações históricas dos fatos que já aconteceram na Bíblia. A bibliologia está aí justamente para falar sobre isso, né? Para falar como a Bíblia chegou até nós, como ela foi dividida. Tem uma linda história para a Bíblia chegar dessa forma, né? Hoje a gente tem milhares de Bíblias desenhadas, coloridas, com capas diversas, mas o mais importante é a gente saber da história da Bíblia, né? Então vamos lá. Então aí aqui eu fiz algumas anotações. Deus fala, né? Fala para ele que achou, a gente já tinha comentado sobre isso, é a primeira vez que a palavra justo aparece, né? E essa justiça, ela não vem de Noé. Essa justiça, ela vem de Deus porque ele obedecia a Deus. Então ele se tornou um homem justo diante de Deus porque ele justamente andava com Deus. A justiça sem Deus não é a justiça de Deus. Não é porque a gente costuma separar, né? Nós somos, aquela pessoa é tão boa. O bom aos nossos olhos não é muitas vezes o bom aos olhos de Deus. Então aqui, assim como na nossa sociedade a gente vê muitas pessoas boas e tal, possivelmente para os olhos da sociedade ali existiam outras pessoas boas, né? Mas diante de Deus, ele só encontrou Noé. E a gente precisa parar para pensar nisso também, né? E aí ele vem aqui e orienta, né? Fala para Noé que ele vai entrar na arca. E aí aqui a gente já vê o seguinte: e fez Noé conforme tudo o que o Senhor lhe ordenara. A gente comentou um pouquinho sobre isso, né? Muitas vezes Deus nos manda fazer algumas coisas e nós damos o nosso jeitinho para não fazermos. Ou a gente acaba mesmo ignorando a vontade de Deus, ou a gente tenta fazer da nossa maneira. Então eu obedeço uma certa parte, mas essa parte aqui eu não vou obedecer. E Noé fez conforme tudo o que o Senhor lhe ordenara. E não foi uma ordem pequena, né, gente? Porque imagina fazer uma arca enorme. Existem estudos que falam que nessa arca cabiam mais ou menos 45 mil animais. Então, assim, era uma arca imensa. Tanto que ele demorou mais de 100 anos para fazer essa arca,
né? Ele viu os filhos nasceram, os filhos se casaram, muito provavelmente os filhos o ajudaram, né, a fazer, e a gente vê que tudo o que Deus tinha ordenado, ele fez. Ele não cumpriu só metade do que Deus tinha ordenado, né? E aí aqui ele fala, né? E entrou Noé e seus filhos e as mulheres de seus filhos. Aqui vou fazer um parênteses para falar sobre as mulheres, sobre nós, né? Muitas mulheres na Bíblia, elas nem vão aparecer o nome, né? E aí aqui me veio muito uma frase sobre o ministério do silêncio. Muitas vezes nós não vamos ser citadas, nós não vamos ser lembradas, né, pelo nome, olha, mulher tal. Nós temos casos na Bíblia de mulheres muito famosas, mas nem sempre, né? Assim como tem alguns homens também que não tinham nome, mas fizeram história. Mas aqui a gente vê que a mulher de Noé e as mulheres de seus filhos faziam um ministério em silêncio. Quantas vezes elas possivelmente ouviram chacota das outras mulheres, né? Falando, nossa, seu marido é louco, fazendo aquela arca para quê? Né? Muitas vezes as pessoas devem ter duvidado da família toda, né? E as mulheres entraram na arca. Isso significa que elas também obedeceram à vontade de Deus. Embora elas não tenham sido citadas por nome, assim como os filhos dele, né? A gente só sabe o nome, mas mais pra frente até a gente ouve um pouquinho mais, mas as mulheres não. E não é isso mesmo que importa. O importante é saber que elas estavam aqui, 4 mulheres que fizeram a diferença. E por conta dessas mulheres, se deu continuidade e chegou e Jesus foi descendente, né? Dessa linhagem aqui, da linhagem de um deles. Então a gente tem que lembrar disso. Muitas vezes a gente não vai ser lembrada. E o importante não é isso. Mesmo que a gente fique nos bastidores, o mais importante é saber que a gente está obedecendo a Deus, né? Mesmo que seja um ministério do silêncio. E aí aqui continua. Dos animais limpos e dos animais que não são limpos, eles entraram de 2 em 2. Aí também há muita especulação, né? Meu Deus, como será que esses animais entraram? Noé ficava correndo atrás deles, não ficou, os animais entraram. E aí eu mandei para vocês, acho que 2 notícias falando, né, sobre quando os animais pressentirem um perigo. Então, houve muitos relatos de animais que subiram para as montanhas um pouco antes da tsunami que houve lá na Ásia, né? E aí, nós paramos para pensar, né? Por mais que a criação de Deus esteja gemendo pela volta de Jesus e pela redenção, eles ainda são comandados por Deus, né? E esse pressentir do perigo e essa volta, possivelmente tenha sido isso, né? Porque Deus já havia falado que ia destruir, Noé estava fazendo a arca, era um aviso visível, não era uma coisa que eu possa, não, Jesus está voltando, mas eu vivo de qualquer jeito. Não, Jesus está voltando, mas eu vivo a minha vida como se ele não fosse voltar nunca. Não, era uma coisa visível. Todos os dias estava Noé lá construindo a arca, fazendo a arca, avisando as pessoas que a terra seria destruída, né? E então já existia aquela expectativa da criação em torno disso também. E talvez, a gente, não estou falando que foi dessa forma, mas sabendo dessa verdade hoje que os animais pressentem, né? Esse pressentir, possivelmente é uma coisa de Deus, porque a criação, eu até brinco aqui, né? A minha cachorra, ela não precisa fazer nada para glorificar a Deus, porque ela existir como parte da criação, ela já glorifica, né? Os céus manifestam a glória de Deus, a natureza manifesta a glória de Deus, então a natureza não precisa ficar correndo atrás, né? Ela não precisa da redenção como o ser humano precisa. E então possivelmente pode ter acontecido isso. Eles entraram mesmo
por uma ordem de Deus e dessa forma. Assim como teve lá também em Brumadinho, que alguns animais pressentiram. Então é uma coisa assim, gente, que independente de como foi, nós cremos que aconteceu. Nós cremos sim que os animais entraram nessa arca, mas é interessante a gente ver que faz parte da nossa realidade, né? Que faz parte de uma história verdadeira. Não é um símbolo. A gente não pode tratar as histórias bíblicas aqui como uma simbologia, a não ser quando Jesus fala de parábolas e parábolas são histórias que nos ensinam alguma coisa, mas não tem necessariamente o objetivo de ser uma história verídica. Aqui a gente precisa crer que ela aconteceu, tá? Como ela aconteceu com todos os pormenores, não nos é revelado, mas o que está aqui a gente precisa crer, né? Uma outra coisa que eu reparei também, né, que eu pensei aqui, é que durante todo esse tempo da construção da arca, olha que lindo, né? Noé recebeu a ordem de Deus, ele viu seus filhos crescerem, ele viu seus filhos casarem, os seus filhos possivelmente ajudaram. Então Deus deu uma ordem a Noé, lá quando Noé tinha 480 anos, ele viu e ele esperou isso acontecer. Lembra que a gente tinha comentado sobre Deus ser eterno? Ele não tem passado, presente nem futuro. Ele vive, ele mora, ele comporta toda a eternidade, né? Ele não é como a gente, que a gente é limitado. A gente teve um passado, mas vai passando o tempo. A gente tem um futuro, mas a gente vive em um momento limitado. A gente vive hoje, a gente vive no minuto, a gente vive a cada segundo. Mas Deus, por amor à sua criação, ele se limita nesse tempo, né? Quando ele espera todo esse tempo da construção da arca, porque Deus não precisaria. Se ele quisesse construir uma arca, em segundos Deus teria construído, mas ele quis usar o homem como instrumento dele. E ele esperou todo o tempo da construção da arca, que não foi pouco, né? Foram 120 anos, é praticamente a idade que o ser humano consegue chegar, né? E olha que é muito difícil chegar aos 120 anos, mas é o limite da idade que o ser humano consegue chegar hoje. Mesmo com toda a tecnologia, mesmo com toda a medicina tão avançada, a gente não conseguiu descobrir uma forma de viver mais tempo. E a gente já viu em outras lives também por quê? Porque Deus abreviou esse tempo para que a gente não viva em contenda com Ele mais tempo, né? Vivendo nessa batalha, nessa guerra. Então, aqui a gente vê isso, que Deus esperou, Ele se limitou a esse tempo porque Ele quis usar o homem, quis usar Noé como instrumento. Uma outra coisa que eu vi aqui, que eu sempre vejo, gente, quando eu vejo a palavra fôlego, quando eu vejo a palavra ar, não tem como eu não lembrar do Espírito Santo, que está aqui a todo momento conosco, né? O Espírito Santo, ele desceu e passou a habitar o nosso corpo como seu templo lá no Pentecostes, quando Jesus subiu, e ele fala que é preciso que eu suba para que ele venha, né? Mas a gente vê o Espírito Santo agindo a todo momento, né? Esse fôlego, quem deu o fôlego de vida foi o Espírito Santo na criação. Deus Pai cria, mas quem dá o fôlego de vida é o seu Espírito Santo. Então a gente vê a obra da Trindade muito, muito, muito unida, né? Não existe assim, não, primeiro Deus Pai trabalhou, depois Jesus trabalhou e agora é o Espírito Santo. Não, a todo momento a Trindade está trabalhando. A gente vê aqui em João lá 1, fala que Jesus é a palavra, ele era a palavra e ele era o verbo, né? Ele estava com Deus e ele era Deus. Então a gente vê a todo momento a Trindade trabalhando, né? E uma outra coisa que eu nunca tinha parado para perceber foi essa parte aqui. E os que entraram, macho e fêmea de toda a carne, entraram como Deus lhe tinha ordenado, e o Senhor a fechou por fora. Gente, para pensar você ficar fechada por fora. Quando a gente fica trancada por fora da nossa casa, a gente já não fica agoniada?
né? Não sei se já aconteceu com vocês, assim, da pessoa levar a chave e você acabar ficando. E aí, imagina você ficar... O pessoal aqui em casa tá super animado, gente. E aí, imagina você ficar trancado do lado de dentro. Deus fechou aquela porta e olha a confiança de Noé, da família de Noé, de ficar trancada por fora. Será que a gente tem essa confiança de realmente se entregar a ponto de ficar trancada dentro da vontade de Deus e não querer sair? Ou a gente dá aquela espiadinha na janela, a gente falha um pouquinho e aí depois a gente quer abrir a porta de qualquer forma. Então a gente precisa pensar nisso também, né? E aí aqui, depois, vou começar a ler o versículo 8, ou o capítulo 8, que fala assim: E lembrou-se Deus de Noé e de todo animal e de toda a res que com ele estava na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra, e aquietaram-se as águas. Cerraram-se também as fontes do abismo e as janelas dos céus, e a chuva dos céus deteve-se. E as águas tornaram de sobre a terra continuamente, e ao cabo de 150 dias as águas minguaram. E a arca repousou no 7º dia, no dia 17 do mês, sobre os montes de Ararat. E foram as águas indo minguando até o 10º mês. Até o 10º mês. No 10º mês, no 1º dia do mês, apareceram os cumes dos montes. E aconteceu que, ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela da arca que tinha feito. Noé solta um corvo e depois uma pomba. E soltou um corvo que saiu, indo e voltando, até que as águas se secaram de sobre a terra. Depois soltou uma pomba, a ver se as águas tinham minguado de sobre a face da terra. A pomba, porém, não achou repouso para a planta de seu pé e voltou a ele para a arca, porque as águas estavam sobre a face de toda a terra. E ele estendeu a sua mão e tomou-a e meteu-a consigo na arca. E esperou ainda outros 7 dias e tornou a enviar a pomba fora da arca. E a pomba voltou a ele sobre a tarde, e eis arrancada uma folha de oliveira no seu bico, e conheceu Noé que as águas tinham minguado sobre a terra. Então esperou ainda outros 7 dias e enviou fora a pomba, mas não tornou mais a ele. E aconteceu que no ano 601, no mês primeiro, no 1º dia do mês, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. E no 2º mês, aos 27 dias do mês, a terra estava seca. Então falou Deus a Noé, dizendo: Sai da arca, tu e tua mulher, os teus filhos e as mulheres de teus filhos contigo. Todo animal que está contigo, de toda a carne, de ave, de gado, de todo réptil que se roja sobre a terra, traze fora contigo, e povoem abundantemente a terra, e frutifiquem e se multipliquem sobre a terra. Então saiu Noé e seus filhos e sua mulher e as mulheres de seus filhos com ele. Todo animal, todo réptil, toda ave, tudo que se move sobre a terra, conforme as suas famílias, saiu para fora da arca. E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor cheirou o suave cheiro, e disse o Senhor em seu coração: Não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo vivente como fiz. Enquanto a terra durar, sementeira e cega, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite não cessarão. Então, gente, a gente vê aqui a graça de Deus e o plano de salvação dele a todo momento. E tantas vezes, né? Lembra que a gente sempre fala que o que acontece no Antigo Testamento é uma sombra do que vai vir no Novo Testamento? E a arca é um exemplo perfeito disso, né? Uma outra coisa que eu tinha anotado aqui para falar para vocês. A arca, ela não era como um navio. E qual que é a diferença? O navio tem um comandante, ele consegue colocar o navio onde ele quiser, né? Vai para a direita, vai para a esquerda. A arca não, ela flutuou à deriva, sob total controle de Deus.
Então, a gente também pode pensar, aplicar na nossa vida, até que ponto a gente realmente entra na arca, a gente entra na arca da salvação e deixa Deus controlar a nossa vida. Ou a gente quer entrar na arca da salvação para controlar a nossa história, né? Seja pela teologia da prosperidade, eu aceito Jesus porque ele vai me dar isso, ele vai me dar aquilo, eu vou ficar rico, eu vou ter muita prosperidade. Pelo poder, que a gente vê muitas pessoas aí que desonram o nome de Deus porque o poder é mais importante para elas do que a salvação, mesmo usando o nome de Deus, né? Então a gente precisa pensar nisso também. Aqui eu também fiz uma outra questão. Há um tempo atrás, uma aula que a gente fez com outras duas professoras aulas online mesmo, né? Eu sou professora. E a gente comentou sobre essa quarentena, nós ficarmos tanto tempo em casa, né? Eu não sei como é que você está, se você já teve que voltar a trabalhar presencialmente, mas esse clima de quarentena ainda existe, né? As autoridades ainda falam que se a gente pode ficar em casa, que é para ficar em casa. Tem a questão da máscara que não deixa você esquecer que nós estamos em um período. Infelizmente, nós estamos vivendo em um período onde está chovendo mortes. Todo dia a gente vê gente morrendo, seja aqui no Brasil, seja em outros países. Quando a gente acha que está melhorando, vem uma nova onda, começa a aumentar de novo, aí a gente tem que restringir de novo as leis. Então a gente está vivendo, a gente está flutuando mesmo, sem saber para onde a gente vai, porque a gente espera muito essa vacina até o final do ano, pelo menos aqui o governo de São Paulo tem falado muito sobre isso. Mas não é nada certo ainda, a vacina não começou a ser produzida porque ela não foi totalmente aprovada. Então a gente está nessa deriva, sem saber para onde vai, né? E a gente tem confiado em Deus? A gente tem realmente se colocado diante de Deus para aproveitar esse momento e realmente ser levado por Ele, para onde Ele quiser? E vocês já pararam para pensar também na questão da arca? Imagina você ficar preso mais de um ano, porque deu 370 e alguns dias, você preso, eles lá dentro da arca. O que será que eles pensaram e fizeram durante tanto tempo? O que a gente tem feito aqui na arca, né? Nessa arca da quarentena? A gente tem aproveitado a nossa arca só para maratonar Netflix? A gente tem aproveitado a arca só para tirar todo o atraso de séries que a gente não viu? Não, a gente precisa aproveitar esse momento que a gente tem um pouco mais, já que a gente sempre reclamou da falta de tempo para adorar, para estudar, para ler a Bíblia. Será que a gente tem aproveitado isso da melhor forma? A gente precisa pensar, a gente precisa realmente se colocar como a família de Noé se colocou, andando à deriva, mas na verdade essa deriva é a maior liberdade que existe, né? Porque ele está sendo controlado pelo Espírito Santo, né? Estar numa arca dessa é a maior liberdade. Você ficar fechado você ficar trancado por Deus é a maior das liberdades. É muito melhor do que a liberdade do mundo, né? Que o mundo te oferece. Aí, por último, eu anotei algumas coisas aqui com relação à história da arca mesmo, né? Em primeiro, a gente vê lá, desde o começo até Jesus, que Deus pune o pecado. Não existe esse meio termo de falar que é relativo, né? Hoje em dia, a nossa sociedade vê muitas coisas relativas. É o que a gente tem comentado essa semana aqui. Muitas coisas que eram erradas, hoje não são mais erradas. Mas para Deus, o que Ele fala, Ele não vai mudar. Se, de repente, a cobiça é pecado, vai ser pecado sempre. A luxúria é pecado, vai ser pecado sempre. Porque o pecado nos afasta de Deus, nos afasta do outro também, né? Se a gente parar para pensar, todo pecado de forma direta ou indireta machuca as pessoas que estão ao nosso redor, nos machuca quanto o templo do Espírito Santo e machuca a Deus, né? Que nos criou para a santidade, que nos criou para um relacionamento com Ele e não
não é possível a santidade caminhar junto com o pecado. Por isso que Jesus veio. Ele veio para nos libertar, mas essa libertação é mediante a fé. A graça está disponível, assim como na época de Noé, a graça estava disponível. Foram 120 anos construindo uma arca. As pessoas olhavam e possivelmente zombavam de Noé. Falavam, você tá louco, que chuva é essa? A gente nem sabe direito o que é isso, né? E o aviso ficou lá por 120 anos. No entanto, as pessoas não mudaram. Então, a graça estava lá disponível, assim como a graça está disponível hoje também, através de Jesus. E qual é a nossa parte, se assim a gente pode dizer, porque tudo vem de Deus? É a fé. Assim como Noé poderia ter falado, não vou, isso daí é loucura, imagina, não tem nem sei direito o que é isso de chuva, não vou fazer. Mas não, ele andava com Deus, então era consequência da vida dele obedecê-lo, porque não tem como a gente andar e quando Deus fala pra gente fazer alguma coisa, a gente não fazer, né? Quando Deus manda a gente se posicionar em alguma coisa, a gente não se posicionar, ficar no meio do muro. Não existe meio do muro para Deus. Andar com Deus é obedecê-lo. Então a gente vê aqui que a graça ela tá disponível e que Deus adverte a gente a todo momento. Até hoje Deus adverte as pessoas que Jesus vai voltar, está aí disponível a Bíblia, está aí disponível tantos avisos que ele tem nos dado de que Jesus vai voltar, tantas profecias sendo cumpridas, tantas ações faladas na Bíblia que estão acontecendo, então a advertência está acontecendo, a graça já está disponível, a advertência já está acontecendo, né? E aí aqui também fala que Deus sempre salvou, né? O que eu estava pensando, Deus sempre salvou as pessoas pela graça mediante a fé, que é o que eu estava falando agora. A verdadeira fé leva à obediência, porque o que tem de gente que tatua no corpo, né? Que Deus é amor, Jesus não sei o quê, fala de Deus, usa camiseta, mas não obedece, não tá escrito, né? Tem muita gente que faz isso, a gente faz isso durante a nossa vida e a gente não pode ser assim. Quando a gente fala que anda com Deus e que a gente tem fé em Deus, a fé não pode ser uma fé solta. É a mesma coisa assim, eu tenho fé nessa árvore. Eu tenho fé que essa árvore vai fazer o que eu quero. Se a árvore não fizer o que eu quero, eu vou deixar a árvore aqui. Vou deixar ela de cabeça para baixo até ela fazer o que eu quero. A hora que ela fizer o que eu quero, aí eu só mudo ela aqui, dou uma limpadinha e tá bom. Uma fé que usa Deus como um instrumento para a gente conseguir o que a gente quer, não é uma fé verdadeira. É uma fé usual. A hora que eu preciso, eu tenho fé. Então, para conseguir as coisas que eu quero, eu tenho fé. Agora, para mudar de vida, para deixar coisas que Deus fala para eu deixar, para obedecer, para fazer o bem, como diz lá em Tiago, porque não adianta só você não fazer o mal. Se você não faz o bem, você já está fazendo o mal. Então, não pode ser uma fé que eu uso Deus. Andar com Deus, ter fé nele, é obedecê-lo em todos os momentos, né? E uma outra coisa que a gente vê aqui é que Deus condena a concessão, mas ele recompensa os separados. A palavra santo, na verdade, significa separados, né? Então, quando a gente fala sobre os santos, na verdade, nós estamos falando de todas as pessoas que são separadas para Deus, inclusive nós. Pela nossa cultura, pela nossa tradição aqui, né, ser um país católico, né, a maioria fala que é católica, a gente coloca essa palavra santo como uma coisa inacessível. Nossa, só aquela pessoa lá foi santa porque ela fez. Essa pessoa santa, ela também foi pecadora. Qualquer santo, qualquer pessoa, e a gente pode olhar a vida de várias pessoas que são, hoje em dia, consideradas santas, a gente pode olhar essas pessoas e pode se inspirar na vida delas, não tem problema nenhum, né? Se elas chegaram lá, é porque elas tiveram realmente uma vida extraordinária, uma vida que muitas vezes nós não temos. Agora, uma pessoa santa não significa que ela nunca cometeu pecado, mas sim que ela decidiu separar a sua vida para Deus. E é isso que a gente precisa fazer a todo momento, todos os dias, todos os minutos da nossa vida, né? Oi, Kátia. Oi, Cris. Se vocês tiverem alguma pergunta, quiserem comentar alguma coisa,
Já tá acabando, tá, meninas? Deixa eu ver se eu anotei mais. E aí aqui chega no capítulo 9. Então, gente, eu não sei quem viu, a arte que eu fiz foi essa daqui. E por que eu quis fazer essa arte, né? Porque me chamou muito a atenção essa questão da família, né, de Noé. Eles entraram, a família toda de Noé entrou na arca. E se tem uma coisa que a gente quer na nossa vida, é que a nossa família toda entre na arca, não é? A gente quer, a gente ora pelos nossos. E cabe a nós, enquanto membros de famílias que Deus nos deu, orar pelos membros das nossas famílias, mas principalmente eu acho que ser exemplo, porque não adianta nada a gente falar que está orando e de repente as pessoas que estão ao nosso redor não perceberem essa mudança, né? A todo momento aqui eu fico me confrontando quando eu vou educar os meus filhos, né? Até mesmo essa questão das lives e tal, eu sempre peço para Deus para que nada disso seja só da boca para fora, porque eu estava comentando com uma amiga, né? Não adianta nada eu falar tanto para as pessoas que estão, né, fora do meu círculo, aqui no Instagram e tal, e de repente aqui em casa eu ser diferente. É lógico que a gente vai cometer erros, a gente vai acabar fazendo coisas erradas, mas aí cabe a gente o quê? Pedir desculpa, acertar, né, pedir perdão, e realmente procurar ser exemplo, principalmente dentro da nossa casa, né? Talvez não, com certeza, se Noé não andasse com Deus, muito possivelmente os filhos também não andariam, porque já era uma sociedade perversa ali. Tanto que só Deus encontrou justiça só em Noé, do mundo todo, né? Então a gente precisa parar para pensar mesmo nisso, né? Por mais que a gente tenha os nossos ministérios, por mais que a gente tenha cargos na igreja, por mais que a gente tenha os nossos projetos pessoais, nada pode ser mais importante do que o círculo que Deus nos deu, que é a nossa família, né? Então que a gente hoje pense bastante nisso, que a gente lembre que na Arca da Salvação toda a família de Noé entrou. E está escrito lá na Bíblia, né? Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. E hoje eu vejo assim, quantas vezes eu orei pelo meu pai, né? Quantas vezes, meu Deus, eu passei a adolescência inteira orando por ele e meu pai se converteu agora, né? Faz pouco tempo, faz alguns anos, e eu vejo mudança nele. E eu louvo a Deus, porque foi motivo, e um dia eu vou falar sobre os meus cadernos de oração, quando o caderno que a Kátia me deu no sorteio chegar, eu vou marcar uma live para falar sobre os meus cadernos de oração. E nele tem muita coisa, muita oração para o meu pai. E eu vejo que muitas vezes eu errei com ele porque eu não conseguia ser exemplo, eu não conseguia ser a luz para ele. É lógico que teve a parcela dele, né, dele aceitar, a salvação não depende de mim, assim como a salvação dos membros da nossa família não depende da gente. Mas nós andarmos com Deus, com certeza faz diferença, né? Faz diferença na vida de quem está olhando, de quem está ao nosso redor. Então que a gente não esqueça que para a gente marcar uma geração, principalmente a gente tem que marcar a nossa família, né? A graça vem de Deus, mediante a fé que a pessoa tem que ter e tem que aceitar, mas a nossa função de andar com Deus é insubstituível. Uma, porque faz parte do privilégio que é ter Deus. Andar com Deus é um privilégio, não é uma obrigação. Tanto que ele nos deixou essa liberdade, né? A gente pode escolher andar com ele ou não. E que a cada dia a gente faça essa escolha de andar com ele e, se possível, pegar na mão dos nossos familiares e trazê-los para andar também. Não só de palavras, mas em ação, né, minhas queridas e meus queridos? Então, eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade. Amanhã a gente começa a nossa segunda semana da jornada. Que seja uma bênção. Muito obrigado por todo mundo que tem acompanhado, que tem me ajudado. Às vezes coloca dúvidas, né?
me traz dúvidas para eu pesquisar, e eu gosto muito de pesquisar e tal. Então vocês, e por favor, compartilhem mesmo que o que Deus tem falado ao coração de vocês, tá? Seja no Telegram, seja no Instagram, tá bom? Então eu vou agradecer a Deus mais uma vez. Então vamos lá. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado pela tua palavra, obrigado por tudo que o Senhor tem feito, nos revelando tantas coisas, ó Deus. Como nós temos visto, Senhor, que a sua história, Pai, para nós começou com tempo e ela está tão viva aqui, ó Deus. O quanto, ó Pai, falar, ouvir, ler sobre Noé, sobre Adão, sobre Eva, Pai. Pessoas que já viveram aqui na Terra há muito tempo, mas fazem tanta diferença, ó Deus, quando nós vamos ler, quando nós vamos entender, tantas coisas para aprender com eles, ó Pai. E a tua palavra é tão maravilhosa que não existe aqui só vitórias, ó Pai. Nós sabemos ali que as pessoas que viveram, ó Deus, mesmo aquelas que andaram com o Senhor, erraram, como nós vamos ver mais para frente em Noé, ó Deus, e tantos outros, Senhor. Mas nós temos percebido que o mais importante, ó Deus, é nós sermos pessoas segundo o teu coração, ó Deus. Vamos errar, infelizmente vamos errar. Infelizmente continuaremos com essa batalha, ó Pai, porque essa batalha só vai acabar com a volta de Jesus ou o dia que o Senhor nos recolher, ó Pai. Mas que em nome de Jesus nós não nos acovardemos, ó Pai, em viver segundo a tua vontade, ó Pai. Como eu tenho falado, ó Deus, que nós realmente estejamos de joelhos diante do Senhor, mas de pé diante deste mundo decaído, ó Pai, para anunciar a tua palavra e para vivê-la primeiramente, ó Pai. Se a gente precisar que a gente use palavras, ó Pai, mas que a nossa vida seja a maior pregação. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Abençoe o nosso domingo, as nossas famílias, ó Pai, as nossas igrejas, ó Deus. Em nome de Jesus, fale conosco, ó Pai, através dos nossos pastores, através dos irmãos nas EBDs, ó Pai. Que o Senhor fale, ó Pai, e que que o Teu Espírito Santo inflame o nosso coração de modo que a gente obedeça, ó Pai, a cada dia mais. Muito obrigado, em nome de Jesus, amém. Vou cuidar das crianças agora, que eles já acordaram, estão com a corda toda, meus amores. Muito obrigada e até amanhã, tá bom? Um beijinho para todas e obrigada por vocês terem ficado aqui.